pessoal, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, né? Depende de que horário que vocês estão vendo essa aula. A nossa aula de hoje, o tema é sobre a NR11, né? A norma regulamentadora que fala sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Eu vou falar aqui os principais tópicos da norma aqui, ó, né? E depois eu vou indicar para vocês, vou abrir aqui também para vocês verem a portaria da CIT 56/2013 que puxou um assunto importante sobre o manuseio, né, e a movimentação de cargas e o transporte do setor de granito, né, granito, mármore, algumas alterações que foram acrescentadas aqui de acordo com essa portaria. Okay? Então, o objetivo dessa norma é falar sobre a operação que inclui o transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Né? Então, a norma de segurança, né, que vai tratar de operações, por exemplo, de elevadores, guindaste, transporte da área industrial, máquinas que fazem o transporte de algum material. Essa norma abrange esses trabalhos que estão nesses ambientes industriais e lidam com esse tipo de equipamento. Né? Aqui no item 11.1.1, que fala dos postos de elevadores, né, e monta-cargas tem que estar cercado, tem que ter uma barreira física, né, sólida em toda a elevação, exceto nas portas de entrada, né, aí, que são as cancelas que você vai entrar no elevador, no transportador de carga, né, ali você não precisa ter uma barreira sólida, porque vai ter entra e sai de pessoas ali para utilizar esse elevador, esse monta-cargas. Aí aqui fala que a cabine do elevador, quando não estiver no nível do pavimento, a abertura tem que estar protegida, né, por corrimão ou outro dispositivo que impeça alguém de cair. Okay? Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, né, como os ascensores, elevadores de carga, guindaste, carga, esteiras rolantes, todos devem ser calculados e construídos de maneira que ofereçam garantias necessárias para resistir e segurança, né, e estejam conservados em perfeitas condições de trabalho. Tem que dar uma atenção especial aos cabos de aço, cordas, correntes, rodanas, né, que seriam umas partes mais frágeis do equipamento. Okay? Então ele deve ser inspecionado permanentemente e com a substituição das partes defeituosas. Okay? E aí tá, em todo equipamento, né, deve ser de uma forma, de um lugar visível, deve estar estampado ali, indicado a carga máxima de trabalho daquele equipamento. Okay? Os equipamentos destinados à movimentação de pessoal são exigidas condições especiais de segurança, ok? Então, quando a gente está transportando pessoas, então tem um critério a mais. Os carros manuais para transporte devem ter proteção nas mãos. Nos equipamentos de transporte com força motriz própria, né, um motor, o operador tem que ter treinamento específico dado pela empresa que vai habilitar aquela função. Os operadores de equipamentos de transporte motorizado têm que ser habilitados. Só podem dirigir se durante o trabalho portarem esse cartão de identificação com nome e fotografia. Então, o cara que é operador de empilhadeira, ele tem que ter uma carteirinha lá que comprove que ele é habilitado, né, para trabalhar com empilhadeira, por exemplo, ou com uma ponte rolante, também tem que ter habilitação e comprove aquilo. Okay? Aí o cartão tem a validade de 1 ano, salvo imprevisto, e para a revalidação o empregado deverá passar por um exame de saúde completo por conta do empregador. Okay? Os equipamentos de transportes motorizados deverão possuir sinais de advertência sonora, né? Você tem que ter ao acionar o equipamento, tem que ter alguma advertência, alguma buzina que indique que esse equipamento está em movimento, justamente para
alertar as pessoas que o equipamento está sendo acionado. Todos os transportadores sociais serão permanentes inspecionados e as peças, né, defeituosas, como eu falei, ou que apresentarem deficiência, têm que ser imediatamente substituídas. Em locais fechados ou com pouca ventilação, tem que tomar uma atenção especial para gases tóxicos emitidos pelas máquinas, ok? Então tem que ter uma inspeção ali, um controle do ambiente. Okay? Em locais fechados e sem ventilação é proibida a utilização de máquinas transportadoras movidas a motores de combustão, né? Salvo se tiver dispositivos neutralizadores adequados. Okay? Motores de combustão vai eliminar CO2 e altamente sufocante, né? É um gás tóxico que vai levar a óbito qualquer pessoa. O item 11.2 fala das normas de segurança do trabalho em atividade de transporte de sacas, né? Que o pessoal que faz manuseio, transportando manualmente sacos, então ele tem algumas diretrizes aqui para que esse trabalho seja realizado de maneira correta, sem, sem prejudicar, né, o colaborador, o trabalhador que está exposto a esse tipo de trabalho. Okay? Então, com esse trabalho, né, transporte de sacas, denomina-se para fins de aplicação da presente regulamentação a expressão transporte manual de sacos, né, que é toda atividade realizada de maneira contínua ou descontínua, essencialmente no transporte manual de sacos, na qual o peso da carga é suportado integralmente por uma só pessoa. Estabelecida tem a distância máxima, né, de deslocamento dessa saca manualmente é de 60 metros. Além do limite previsto nessa norma, o transporte deverá ser realizado mediante impulsão de vagonetes, carros, carretas, carros de mão apropriados ou qualquer tipo de tração mecanizada. Okay? Então também pode ser feito com esse tipo de essa carga pode ser feita com esse tipo de transporte. É vedado o transporte manual de sacos através de pranchas com vãos superiores a 1 metro, ok? Então se tiver uma prancha, o vão tem que ser inferior a 1 metro. E aí essas pranchas têm que ter uma largura específica, que aqui é 50 centímetros. Na operação manual de carga e descarga de sacos, em caminhão ou vagão, o trabalhador tem que ter auxílio de um ajudante. As pilhas de sacos, deverá ter altura máxima de 30 fiadas de saco quando for mecanizado e de 20 quando for manual, esse empilhamento for manual. No mecanizado, quando a gente utiliza pilhadeira ou algum outro tipo de equipamento. Manual, quando é força do homem mesmo, apenas fazendo esse transporte. Aí tem o aconselhamento, né, que é para usar esteiras rolantes, empilhadeiras, esse tipo de empilhamento. Quando isso não é possível, faz manualmente mesmo. E aí é o seguinte, quando não é possível fazer mecanicamente, né, com recurso de empilhadeira ou algum outro equipamento, tem alguns cuidados que devem ser feitos. E aí, um desses cuidados é mediante a utilização de escada removível de madeira. Então tem que ter um lance único de degraus com acesso ao último patamar. A largura mínima tem que ser de 1 metro dessa escada. E o patamar tem que ter as dimensões mínimas de 1 metro para 1 metro. E a altura máxima em relação ao solo de 2,25 metros. Tem que ser guardada a proporção conveniente entre o piso e o espelho dos degraus, não podendo o espelho ter altura superior a 15 centímetros e nem o piso largura inferior a 25 centímetros. Deverá ser reforçado lateralmente e verticalmente. Deverá possuir corrimões, né, na altura de 1 metro em toda a sua extensão, perfeitas condições de estabilidade e segurança e livre de qualquer defeito que possa apresentar. O item 11.2 NOP, okay?
O piso do armazém deverá ser construído de material não escorregadio, né? Não pode ter presença de óleo, ser muito liso, não pode ser muito áspero também, utilizando de preferência um mastique asfáltico, uma espécie de planta e tal, e mantido em perfeito estado de condição. Deverá ser evitado o transporte manual de sacos em pisos escorregadios molhados. Isso é óbvio, né? Um cara fazendo transporte manual de sacos em piso escorregadio ou molhado, né? Presença de óleo, sabão, qualquer outro líquido que possa deixar o piso em condições inadequadas, vai com certeza causar um acidente. E aí a empresa deverá proporcionar a cobertura apropriada dos locais de carga e descarga da sacaria. E o armazenamento desses materiais, né, o peso material do peso do material armazenado não poderá exceder a capacidade da carga calculada para o peso. O material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução de poços, equipamentos contra incêndios, saídas de emergência, etc. E o material empilhado deverá ficar afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância de pelo menos 50 centímetros. A disposição da carga não deverá dificultar o trânsito, a iluminação e acesso às saídas de emergência. O armazenamento deverá obedecer requisitos de segurança especiais de cada tipo de material. Né? Cada tipo de material tem lá seus critérios a mais de armazenamento. Um material tóxico, um material inflamável, enfim. Não pode colocar um material que tenha a flammabilidade muito alta perto de uma fonte de calor. Então, tudo isso tem que ser observado. Okay? E o armazenamento é muito importante, que feito de maneira inadequada pode vir causar grandes acidentes. Recentemente a gente viu, não sei se vocês viram, teve um vídeo de um grande atacadão, onde as prateleiras do atacadão começaram a cair, e aí caiu uma e foi como se fosse um dominó, né? Feito dominó. Uma caiu e foi levando as outras. Provavelmente a armazenagem daqueles materiais não foi feita de maneira adequada ou não se observou o peso limite da estrutura, né, ao armazenar os materiais. Então, quando vocês estiverem trabalhando, principalmente em almoxarifados, né, em suprimentos de grandes empresas, onde tem à disposição, né, armazenamento de materiais de uma forma vertical, é muito importante se atentar a esse fato, né, esses detalhes. E como falei no início, essa portaria SIT 56, que é a Secretaria de Inspeção de Trabalho, que ela está falando, né, no artigo 1, que ela acrescenta na NR11 o item 11.4 e o subitem 11.4.11, que quer dizer o quê? Que fala sobre a movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de mármore, granito e outras rochas. É extremamente importante isso aí, que já houveram diversos acidentes até fatais, né, na movimentação dessas cargas. Né? E por coincidência, o nosso estado tem o maior polo de granito, né, e mármore do Brasil. Então é um item na norma muito importante. Eu quero que vocês deem uma lida nesse item da norma. Okay? Busquem aí, se quiserem na internet, vocês conseguem encontrar a NR11, o item 11.4. Okay? E eu quero que vocês destaquem os principais pontos dessa norma aí e façam um paralelo com a nossa realidade do nosso estado aqui, ok? Principalmente com o transporte de granito e mármore, ok? Se possível, relatar os acidentes que já houveram aí, ok? Então é isso, pessoal. A NR11 é isso, ela é bem simples, mas é também de suma importância na área industrial. Forte abraço, até mais.